Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Café com Bíblia é esse que estamos peregrinando todos os dias no livro de Eclesiastes, aprendendo um pouquinho daquilo que o pregador Salomão tem a nos ensinar, a nos corrigir, a nos exortar, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que ele aqui em um clima de arrependimento, cometeu durante grande parte da sua vida. Vamos iniciar hoje o capítulo 8 e eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Mais uma vez, Salomão falando aqui de coisas que certamente, erros que certamente ele cometeu durante a sua vida, principalmente na sua vida de rei, que é verdadeiramente onde se concentra todo o centro da história de Salomão descrito nas Escrituras. Salomão está aqui falando a respeito da importância da sabedoria, mas ele também vai levantar um contraponto, dizendo que, ainda que o homem seja sábio, o mais sábio que ele possa ser, ele não tem domínio sobre o vento, ele não tem domínio sobre a morte, e o pior, o seu coração também é mau, ao ponto de, quando domina sobre outro homem, vir a arruinar a sua vida. Quantas foram, meus irmãos, as vidas que certamente Salomão, ao longo do seu tempo de rei, arruinou, destruiu, por conta da sua vaidade, por conta da sua imoralidade, por conta da sua insensatez, como ele disse no texto anterior, no capítulo 7, que é loucura, por causa das várias mulheres pagãs com quem ele se deitou, com quem ele se relacionou, por conta do paganismo que ele introduziu no templo que ele mesmo construiu para louvor e adoração ao Senhor. Então nós poderíamos aqui, meus irmãos, passar alguns minutos falando a respeito de tantos e tantos pecados cometidos por Salomão, que certamente pecados esses que vieram a arruinar a vida de outras pessoas. Quando olhamos para o pós-morte de Salomão, o que vemos é um reino dividido, sul e norte. Tribos, irmãos que antes se relacionavam, agora estão divididos. Isso tudo fruto do pecado de Salomão. Portanto, meus irmãos, tudo nessa vida tem uma consequência. Seja uma consequência para nós mesmos, ou seja uma consequência para outras pessoas que se relacionam conosco. Assim, Salomão vai dizer aqui que realmente, de fato, é bom ser sábio, é bom obedecer o rei, mesmo o rei fazendo mal, mesmo o rei fazendo aquilo que não lhe agrada, há um compromisso assumido diante de Deus de servir ao rei. O rei, os reis terrenos, meus irmãos, são pecadores. Foram pecadores nos grandes tempos de reis da história da humanidade. São pecadores os reis que ainda existem em alguns países ainda nos nossos dias. Todos somos pecadores. Portanto, não há um rei que seja perfeito, não há um rei cujas suas ações sejam plenas e perfeitas, pois todos pecam. Mas há, meus irmãos, há um rei a quem nós
devemos obedecer com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E esse rei é perfeito. Esse rei, enquanto esteve entre nós, não pecou. Esse rei, ele saiu do seu alto e sublime trono para morrer uma morte que seria nossa, para viver em nós uma novidade, para que trouxesse uma vida, o que Paulo vai chamar de novidade de vida, aos nossos corações. Ele se colocou em nosso lugar, nos substituiu na morte. E ali então, derramando seu sangue, ele nos lavou e nos purificou de todo o mal e salvou a nossa vida. E esse rei merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória, porque ele é o Alfa e o Ômega. Ele não é um simples rei que desceu do céu para implementar o seu reino ao seu povo. Não, ele é um rei eterno. Ele sempre governou, sempre foi soberano e sempre o será. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas em suas mãos e nenhuma das suas ações falham com os seus súditos. Nenhuma das suas ações são pecaminosas ou más. Ainda que este rei, em determinados momentos da história, viesse a julgar o seu povo, mas julgou com justiça, com equidade, julgou mediante uma palavra escrita, pré-determinada, com regras estabelecidas. Julgou mediante uma aliança que ele fez com o seu povo, uma aliança de fidelidade, de amor, uma aliança de relacionamento santo. Portanto, meu irmão e minha irmã, existe um rei sim, que nós podemos servir de todo o nosso coração. O Senhor Jesus é o rei que deve ser servido com todas as nossas forças. Deixemos de lado as nossas, entre aspas, necessidades, as nossas concupiscências, para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Ele nos deu vida, e não nos deu vida, uma vida que podemos assim comemorar nesta terra, mas nos deu uma vida que vai além desta terra, nos deu uma vida eterna. Portanto, meu irmão e minha irmã, de fato, sirva ao Rei, sirva ao Rei Jesus de todo o teu coração, porque Ele é o único Rei que não irá arruinar a nossa vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.